Olá, que bom que você está conosco nesse momento, é tão bom estar com você e saber que você tem disposição para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que há muitas vozes ao nosso redor que nos convida, que nos chama, que nos atrai a atenção, mas nós estamos vivendo em um mundo assim bastante complexo e seria interessante nós entendermos a que darmos ouvidos. E nós vamos nesse momento estudar a palavra de Deus, mas antes eu quero orar com você para que nós possamos entender o que vamos estudar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, nós vamos estudá-la, ali estão os Teus filhos e filhas queridos, espalhados por todos os lugares, que o Senhor possa abençoar-nos a cada um, que o Senhor possa nos encher com a Tua graça e nos ajudar a entender a Tua palavra para este momento, em o nome de Jesus, amém. Muito bem, quando você olha para o seu redor, você percebe que muitas coisas que você vê não é aquilo que realmente parece ser. Nós estamos vivendo assim em um momento complexo, onde há muitas dificuldades, maldade no coração do ser humano, a dor por todos os lugares, miséria, mentiras, falsidades. E então você começa a olhar para essas coisas e você começa a achar que não tem mais o que fazer na sua vida, não tem segurança, não tem esperança, você não tem mais a quem recorrer, você não tem mais a quem confiar. Realmente nós precisamos de um guia seguro, um guia que seja infalível, um guia que seja realmente perfeito para nos conduzir e nos levar com segurança a melhores momentos, a momentos de felicidade, e isso nós encontramos em um guia chamado Bíblia Sagrada. Eu quero apresentar para você este livro como este guia seguro, este guia que pode te dar segurança, pode te dar paz. Esse livro é um livro interessante, porque ele é amado por muitos e também odiado por muitos. Há aqueles que descreem nele e aqueles que creem nele. Há aqueles que lutam contra o que está escrito e aqueles que tentam fazer tudo aquilo que está escrito fazer parte da sua vida. Mas o que há diferente desse livro para que ele possa ser um guia seguro para a minha vida? Em primeiro lugar, eu quero apresentar para você o autor desse livro. Aqui no livro de 2 Pedro, olha o que diz a Bíblia. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 21, diz assim a palavra de Deus: porque nunca, jamais, duas palavras interessantes, nunca e jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante aqui. Homens falaram da parte de Deus. A diferença, queridos, desse livro, para ser um guia seguro para você, é que ele tem um autor eterno, é Deus. Deus é o autor desse livro. E esse livro é muito interessante. Algumas coisas interessantes para você sobre esse livro. É um compêndio com 66 livros, escrito por 40 pessoas distintas, diferentes, mas um único autor, que é Deus. Esses homens não pensou assim: puxa, isso aqui é interessante, eu vou colocar aqui nesse livro porque vai ser legal para as pessoas, eles vão gostar dessa história, eles vão gostar disso daqui. Não, nenhuma coisa escrita aqui na palavra de Deus, nenhuma palavra, nem nada que foi escrito aqui foi por vontade humana. Tudo que foi escrito aqui teve uma inspiração divina. O Espírito Santo orientou pessoas que amam a Deus, que confiam em Deus, que eram tementes a Deus, a transmitir a vontade de Deus. Cerca de 1500 anos levou-se para confeccionar este livro sagrado. Tem 66 livros, 1198 capítulos, 31.102 versículos, 773.698 palavras, 3.566.480 letras. A despeito de ser 66 livros, 40 autores humanos usados por Deus, sob a influência do Espírito Santo, você não encontra divergência nesses livros. Porque o autor que escreve a primeira página é o autor que também escreve a última página. E eles se complementam. Foi escrito por pessoas de mais diversas culturas, intelectual e de região e de tempo. Porque veja, 1500 anos é uma diferença bem grande, não é? Para se escrever um livro e a cultura avança e as coisas mudam. E os séculos trazem novidades. E esse livro foi escrito
sem que o autor seguinte conteste aquilo que foi escrito anteriormente a ele. Muito pelo contrário, ele se complementa e ele se amplia. É um livro importante para a humanidade, a despeito de muitos não aceitar, porque ele é usado em tribunais de justiça para dar força de verdade àquele que está dando um depoimento. Ele está na cabeceira de muitas pessoas, ele está entre os governos, nos palácios, ele está em todos os lugares e nas casas das pessoas simples, humildes e das pessoas que têm recursos. Mas sabe de uma coisa, queridos? Há muitas pessoas que tentam combater esse livro e usam um argumento da seguinte forma, que as pessoas que usam este livro para basear a sua vida e no que crê, é uma pessoa alienada, porque esse livro é um livro antigo, um livro ultrapassado. É um livro que não mais inspira confiança, é um livro que já passou o seu tempo. Então as pessoas que se pegam a este livro, elas são tidas como pessoas tolas, idiotas. É assim que muitas pessoas veem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, da diferença desse livro para qualquer outro livro. Eu não sei, muitas das pessoas que criticam e condenam a palavra de Deus são pessoas que passaram por universidades, né? Fizeram um curso, se formaram. E eu vou dizer uma coisa para você que as pessoas, talvez você não tenha pensado ainda. Para uma pessoa conquistar um título acadêmico, ele precisa seguir um currículo acadêmico. E dentro desse currículo acadêmico, ele precisa de ler livros que vai ensinar esta pessoa a como ser um médico, um advogado, um filósofo, um físico, enfim, todas elas, um professor. Então a pessoa vai a esses livros e lê esses livros e acredita que o que está escrito ali é realmente verdade, e ele precisa praticar aquilo ali para ele conquistar a sua formação. Eu poderia falar para as pessoas que fazem isso da mesma forma que as pessoas usam para falar da Bíblia. Uma pessoa acreditar em um livro, sendo como aquele livro é a verdade, para fazê-lo um profissional, tinta e papel, estudar um livro de medicina para ser médico, estudar um livro de direito para ser advogado, estudar um livro de filosofia para ser filósofo, não parece tolice também? Não é só tinta e papel? Sabe, queridos, mas você não tem como fugir disso, é assim mesmo. Se você quer aprender alguma coisa, você precisa de livros, você precisa de pessoas que já estruturaram aquilo ali e deu o caminho para você. Se cada uma dessas profissões precisam de livros para você receber uma formação, para você ser um cristão, para você ser de Deus, para você viver uma experiência com Deus, você também precisa de um livro. É o livro de Deus, é a Bíblia. Então, assim como você não despreza um livro daquele para ser um profissional, você não pode dizer que as pessoas que creem nesse livro para encontrar Deus, porque esse é o livro da religião, ele é uma pessoa alienada porque ele crê na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro atual. Sabe qual a diferença desses dois livros? É que os livros que você estuda para se formar, ele tem em cada época, em cada período, uma retiragem, uma reescrição, se reescreve aquilo lá, porque coisas novas surgiram, eles têm que atualizar aquilo ali. E aquilo que no passado foi uma coisa interessante, já se descobriram coisas novas, e agora precisa de uma coisa diferente para completar aquilo dali. E esse livro aqui não. Esse livro não tem nenhum livro posterior que reeditou o anterior, como se alguma coisa fosse ultrapassada, como se alguma coisa nova apareceu. Não, ele é completo, ele é antigo, mas ele é muito atual. Ele fala ao coração daquela pessoa que precisa de esperança, ele fala ao coração daquela pessoa que precisa de paz, ele fala ao coração daquela pessoa que precisa ter confiança e fé. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer ter um encontro com a religião, se você quer ter um encontro de salvação com Jesus, você precisa deste livro aqui. Nenhum outro vai te levar a ele. E eu acredito até que é por isso que existe muita intriga, muita guerra com relação a este livro, porque esse livro não trata só de conhecimentos, como traz muitas coisas aqui, mas de salvação, de libertação. Você consegue entender isso? Veja, o autor desse livro, ele não precisa usar um autor para refazer uma coisa do passado, porque ele é eterno. Ele escreveu os 1500 anos usando homens e colocou num compêndio tudo aquilo que você precisa para a sua felicidade. Agora, o quanto desse livro aqui é confiável? Será que todo ele é confiável e todo o tempo é confiável? Paulo diz sobre isso daqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, diz assim a palavra de Deus, olha:
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui vai um detalhe interessante. Quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo estava se referindo à única Escritura existente nos seus dias, que eram os livros dos profetas, de Moisés e dos profetas. Não havia livros escritos por Paulo ou pelos evangelistas. Ele está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa Escritura inspirada por Deus, ela é útil, ela tem utilidade. E ele coloca a utilidade desse livro sagrado. É útil para o ensino, você quer aprender? Esse livro te ensina. É útil também para a repreensão. Se você aprendeu e errou, esse livro te repreende. Ele disse, não é por aí, você está no caminho errado. Ele é útil para a correção, ele te corrige, te coloca na rota certa. E ele também é útil para a educação na justiça. Não é legal? É um livro completo, queridos. É a palavra de Deus que trabalha exatamente para trazer a você tudo aquilo que você precisa para ter uma vida digna aqui nessa terra e ter a esperança da eternidade do que esse livro promete para cada um de nós, para mim e para você. Agora, como é que devemos nos portar com este livro? Olha, muitas pessoas usam a Bíblia e abrem no Salmo 91 e colocam este livro no estabelecimento, atrás de uma porta ou em algum lugar, como que se esse livro fosse um amuleto para espantar maus olhados, coisas ruins. Veja, é a palavra de Deus. Ele é aberto assim, sem leitura, sem humildade, é um livro qualquer. É como as pessoas dizem, é tinta e papel. Lá na prateleira também é um livro comum. Quando esse livro é aberto e seguido o conselho de Jesus, como devemos proceder para com ele, então é o poder de Deus para transformar uma vida. E olha o que Jesus diz aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 5, e o verso 39. João, capítulo 5, e o verso 39. Diz assim a palavra de Deus, olha. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A orientação de Jesus é que esse livro deve ser examinado. A palavra examinado aqui no grego, no original, é ereunal. O que ereunal significa? Significa que essa palavra diz para você inquirir, pesquisar, cavar fundo, buscar. É assim que deve se fazer com a palavra de Deus. Não é deixado num canto ou como um amuleto. Você precisa orar e ir a este livro com humildade, para que o Espírito Santo te ajude, te ilumine, te oriente, para que você possa entender o que realmente aqui está escrito. Você entende? E é um livro que você encontra os seus princípios, não apenas em uma parte dele, mas para que uma doutrina se levante desse livro, todo ele tem que colaborar com aquele ensinamento, de Gênesis a Apocalipse. Jesus tinha um método, e o método de Jesus é o correto. E eu acredito que Jesus sempre fez as coisas corretas. E o método de Jesus é o melhor método que você tem, eu e você temos para estudarmos a palavra de Deus. E sabe qual é o método de Jesus? Está aqui, olha, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E o verso 27. Eu vou ler o 26 e o 27 para você ver. Aqui foi depois da ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam tristes. A Bíblia diz que 2 deles estavam de caminho para casa, caminho de Emaús. Então eles estavam voltando para casa. Estavam tristes, destruídos, porque toda a esperança que eles tinham em Jesus havia sido cravado na cruz. E quando esses homens estão andando, Jesus se aproxima deles, e eles estão tristes, cabisbaixos. Jesus pergunta o que está acontecendo, e eles começam a se lamentar. E então Jesus diz para eles, porventura, o verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E olha aqui agora o método de Jesus para dar alegria para aquelas pessoas. E começando por Moisés, olha Moisés, Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio, discorrendo por todos os profetas, olha a Bíblia que eles tinham na atualidade, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Legal, não é assim que se estuda a Bíblia? A Bíblia você não estuda apenas um capítulo dela e diz, opa, isso aqui é uma verdade. Sabe por quê? Porque dentro daquele próprio capítulo você vai encontrar o seu contexto posterior e anterior que pode dar uma outra ideia para você. Dizer que aquilo que você está entendendo não é aquilo que é a verdade. Por isso, para você encontrar um princípio, você precisa ter esse princípio baseado em toda a Escritura. É um pouco aqui, é um pouco ali.
Escuta, queridos, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar toda a palavra de Deus, porque alguma parte das Escrituras realmente mexe com a própria vida dele, e ele não quer ter esse tipo de incômodo. Então alguns dizem assim, e pior, dentro do mundo cristão que diz acreditar na palavra de Deus, que certa parte da Bíblia essa já não existe mais, certa parte da Bíblia já não funciona. Veja, o que Jesus fala sobre isso? Até quando é que vai durar este livro? Será que tem parte da Bíblia que deixa de ser útil? Será que tem parte da Bíblia que deixa de ser interessante para você, que você não precisa usar mais? Vamos ver o que Jesus diz? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 24. Jesus diz assim, olha, está bem aqui na palavra de Deus. Mateus 24, verso 35. Passará o céu e a terra. Olha aí, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus está dizendo é que vai passar todo o céu, vai passar a terra, vai passar a minha existência, vai passar a sua existência, mas a palavra de Deus, ela não passará. Sabe, tem coisas na Bíblia que nós não vamos conseguir entender. Moisés disse isso em Deuteronômio 29, que há coisas que são reveladas, são para nós, nossos filhos, mas há coisas encobertas que pertencem ao Senhor nosso Deus. Sabe, esse livro é um livro de estudo e de exame prático na vida daqueles que amam a Deus, mas é um livro que não nos trará todo o conhecimento do que nós queríamos conhecer, porque nós temos uma mente limitada. Como entender toda a verdade de um Deus santo? Mas tudo que nos foi revelado é suficiente para mim e para a sua salvação. Tudo que foi revelado é suficiente para que nós tenhamos alegria no Senhor, tenhamos esperança e segurança no mundo de trevas, no mundo de pecados, no mundo de desvios, no mundo de mentiras, no mundo de intrigas. Podemos encontrar aqui a esperança e o caminho certo que nós devemos seguir. No vídeo anterior, eu disse ali que há 2 caminhos para que você possa ter uma fé forte. A primeira é pedir a Deus para aumentar a sua fé. A segunda é este livro, é estudar as verdades desse livro, é compreender este livro. Esse livro ele é muito, muito importante para um ser humano que quer ter paz com Deus, para um ser humano que quer se encontrar na vida, para um ser humano que quer respostas de onde você veio, para onde você vai, o que nós estamos fazendo aqui. Para um ser humano que quer encontrar respostas se existe alguém que te ama acima de todas as coisas. Este livro é a revelação de Deus para você, é a revelação de Deus para cada ser humano. Você precisa ler esse livro com humildade, com oração, com sinceridade no seu coração, com desejo de encontrar aqui respostas aos porquês da vida e daquilo que nós vivemos. E você vai encontrar se você for assim, se você for com humildade esse livro. Eu vou gravar um vídeo no próximo vídeo que vai falar um pouco mais sobre esse livro. E nós vamos entender realmente a autenticidade deste livro. Hoje eu queria que você abrisse o seu coração para esta verdade. Esse livro é a palavra de Deus. Você quer estudar direito? Então você vai ter que ler livros de direito. Você quer fazer medicina? Vai ter que ler livros de medicina para te ensinar como ser um médico. Vai querer ser um filósofo? Vai ter que estudar livros sobre filosofia para te ensinar como ser um filósofo. Você vai querer estudar matemática? Vai ter que estudar livros de matemática para te ensinar como usar matemática. Você quer Deus? Você quer fé? Você quer viver uma experiência espiritual? Então é este livro aqui, olha. Nenhum outro livro vai te dar esta segurança e nenhum outro livro vai te dar esta certeza. Você quer encontrar Deus? É neste livro. Infelizmente, muitos hoje desprezam parte desse livro e acabam desprezando todas as escrituras assim. Esse livro está acima de tudo, está acima de todos, queridos. É a palavra de Deus, ela que deve nos orientar como devemos viver, como devemos proceder e como devemos agir. Palavra de Deus. E eu queria te convidar a olhar para esse livro como uma carta de amor que Deus deixou para você. A olhar para esse livro como uma demonstração de carinho de um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe o seu futuro antes que ele chegue, ele sabe toda a sua trajetória e ele sabe como este livro poderia te ajudar. E talvez não tenha ajudado porque você não tenha acreditado nele, não tenha lido este livro. Por isso, eu te convido a acreditar nesse livro, a ler esse livro, a estudar esse livro. Como Jesus disse, a examinar este livro.
Sabe, com paciência, examinar com cuidado, examinar com tempo, com dedicação, intelectualmente, sabe, pensando, raciocinando e orando a Deus para que Ele possa te ajudar a entender este livro. Foi Deus quem escreveu como autor desse livro, dando aos homens a sua revelação. É bem certo que Deus não ditou e Ele falou e disse, escreve esta palavra. Não, Deus revelou esta palavra a homens santos, homens que eram devotados a Deus. E estes homens, na sua linguagem, na sua estrutura humana, eles transmitiram para o papel a vontade de Deus para mim e para você, para que nós pudéssemos ser alcançados. Deus te ama muito. E uma prova que Deus te ama está aqui, este livro, para te orientar, para te ajudar, para te trazer esperança e para te trazer fé. Sabe, esse livro tem muitas coisas lindas, grandes promessas. E a maior das promessas que esse livro nos diz e nos revela é a promessa da volta de Jesus. Ele vai voltar para buscar aqueles que o amam, aqueles que esperam por Ele. Sabe, eu sei que está difícil para a sua vida, e está difícil para todos. Esse livro pode te ajudar. Vá a Ele com humildade, vá a Ele com o coração aberto, vá a Ele sem preconceito. Não crie uma ideia, uma filosofia na sua vida e vá a esse livro para encontrar respostas para isso. Mas vá a Ele para dizer, Senhor, fale ao meu coração, me oriente e me dê instrução. E você vai ver que sua vida vai ser mudada. Esse livro transforma qualquer vida que vá a Ele com humildade e com simplicidade, pois é a palavra de Deus, é a resposta de Deus às nossas indagações. Que Deus te abençoe, que você possa fazer desse livro o livro seguro da sua vida. E eu quero orar por você neste momento, para que você possa realmente ter um encontro com Deus, um encontro com Cristo, através das páginas sagradas desse livro. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, nós te louvamos pela salvação que o Senhor nos dá em Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ter este livro à nossa disposição, a Bíblia Sagrada, um livro completo, um livro que nos ensina, que nos orienta, que nos repreende, que nos ajuda a viver uma vida aqui com alegria e com esperança de que no Senhor teremos as vitórias que precisamos. Nos ajude a olhar para esse livro como a palavra do Senhor. Aumenta-nos a fé e ajuda-nos a entrar em contato com esse livro com um coração vazio, despretensioso, mas cheio de vontade de conhecer as tuas verdades e a tua palavra. E então praticá-la em nossa vida para que nós possamos tornar-nos verdadeiros cristãos no Senhor. Abençoe esta pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor sabe as suas lutas, é um filhinho, é uma filhinha que o Senhor ama. O Senhor sabe as dificuldades que ele está enfrentando, talvez está ali passando por um problema de enfermidade, um drama na sua vida. Em nome de Jesus, Pai querido, atue na vida desta pessoa. É o teu filhinho e filhinha, haja com ele segundo a tua santa e boa vontade. Obrigado por ouvir a nossa oração e por respondê-la, porque eu oro em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que esse livro seja o livro para a sua vida nesta terra e o livro para a eternidade. Um grande abraço para você.